Olá pessoal, tudo bem? Finalizando o nosso exercício anterior, eu quero resolver ele de uma maneira um pouquinho diferente. Na aula anterior a gente aprendeu como criar o gráfico de dispersão, né? Vinha inserir gráfico de dispersão, clicava na dispersão, a gente fazia pequenos ajustes nos eixos, né? Nesse eixo a gente colocou 40, nesse outro a gente colocou 60 como um valor mínimo, simplesmente para ele ficar esteticamente mais bonito. Aí agora, olha, eu preciso calcular ou encontrar a linha de tendência. Então a gente adiciona aqui e por fim eu preciso adicionar a minha equação do gráfico, né, e o R quadrado. Estão aqui esses valores. Uma informação importante que vocês têm que ter cuidado, vocês precisam ter cuidado, é porque, por exemplo, nesse gráfico eu não posso ligar os pontos. Como assim ligar os pontos, professor? Eu não posso fazer um gráfico dessa forma. Por quê? Porque dá a impressão que é linear. E dessa forma eu conseguiria encontrar, sei lá, o ponto 43. E você sabe que não é assim. Eu não sei qual é o valor que está dentro desse intervalo. Isso é uma aproximação. Então, a gente geralmente deixa o gráfico dessa forma, né? Então, esse aqui vai ser o gráfico, né? Lógico, você vai precisar mudar aqui esse nome, deixar mais bonitinho, né? Mas isso não é o foco dessa aula. O foco dessa aula vai ser uma outra maneira de encontrar esses valores, né? Professor, e se eu precisar fazer conta, porque na hora da prova ou na hora do exercício eu não obrigatoriamente vou ter o Excel. Então, o que eu posso fazer? Tem essas equaçõezinhas, né? Que vocês já viram, deixa eu apagar aqui, pronto. Tem essas equaçõezinhas que vocês viram no material didático e você vai precisar delas para conseguir resolver. A primeira coisa que você vai precisar vai ser o x barra, ou seja, a média de todos os valores. Vamos aqui. Pronto. Então, consegui a média do x, enter. E eu vou precisar da média do y também. Então, aproveitando para não fazer tudo isso, eu puxo aqui e já consegui a média do y, né? Seria a mesma coisa se eu tivesse feito igual média do y. Pronto. O Excel ele tem essa propriedade. Agora eu preciso os x quadrados. Isso quer dizer o seguinte, eu vou pegar cada um dos x e elevar ao quadrado. Isso aqui é a soma de todo, eu preciso da soma, né? Então, primeiro eu elevo todos os membros ao quadrado e depois eu somo eles. Eu vou colocar essa soma aqui em cima. Soma de todos os termos. Opa. Só um instante. Igual a soma daqui até o último termo. Pronto. Então, a gente conseguiu dos x quadrados. Agora dos y, né? Eu pego cada um dos y, elevo ao quadrado e puxo. Ou simplesmente eu poderia pegar ele e vir aqui para o lado. Trazer para o lado e desço. Eu consegui. Pronto. Então, a soma dele, eu posso aproveitar isso também. Puxo para o lado, encontrei a soma dos y quadrados. Agora, para finalizar, eu vou precisar dos produtos, né? Os produtos do x com os produtos do x com y, na verdade. E vamos lá. Puxo até o último termo. Agora, eu tenho todos os produtos. E, por fim, a soma, que eu posso aproveitar esse espaço e fazer isso. Pronto. Calculado isso, agora vamos para as partes mais importantes. Eu preciso encontrar esse x de S de xx. Como é que eu faço isso? Eu pego o somatório dos x quadrados, que a gente já encontrou, é esse termo aqui, menos n, que é a quantidade de termos, vezes a média ao quadrado. Então, vai ser esse menos 18, porque 18 é a quantidade de termos que a gente tem, né? Nesse quadro aqui, vezes o x ao quadrado. Agora, eu preciso também calcular o S de y. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, eu pego os y quadrados, menos 18, que é a quantidade de termos, vezes a média dos y ao quadrado. E, por fim, o S de xy, que vai ser
a soma de todos os produtos de xy menos 18 vezes as médias x vezes y. Pronto, então a gente teve um númerozinho negativo, né? Pronto, feito isso, a gente tem praticamente tudo. Eu preciso agora calcular o meu R. Lembra do Rzinho? O R, né, que ele vai indicar o quão próximo a minha curva está, né, dos pontos. Então, na realidade é o R quadrado, né, que ele é importante, mas como é que eu calculo o R? Eu não sei se vocês lembram, mas está nas equações. Você vai pegar o S de x, y, e dividir pela raiz desse produto, ou seja, desse vezes esse daqui. Pronto, faltou botar um parênteses, por isso que deu um erro. Então a gente conseguiu o R, só que a gente está interessado no R quadrado. Então como é que eu faço? Basta pegar esse valor e levar ao quadrado, que a gente teve 0,7 aproximadamente. E olha, vamos comparar aqui. O R quadrado realmente foi 0,7. Pronto. Agora, não sei se vocês lembram, mas a equação da reta, a gente encontra que y é igual a ax, tá assim, ax mais b. Então, ax mais b. Como é que eu encontro o valor de A? O valor de A é bem simples, né? Basta você calcular o S de xy dividido por o S de xx. Pronto. Então, você encontrou que A é igual a menos 1,2. E como é que eu encontro o valor de B? O valor de B é um pouquinho mais complicado, né? Nem tanto, na realidade. Você vai pegar o I médio, o Y médio, tá aqui, né? Pronto. Peguei o Y médio e vou subtrair do coeficiente A que eu encontrei vezes o x barra. Cadê o x barra? Espero, enter. Pronto. Então a gente encontrou, né? Quer dizer que a equação vai ser quem? A equação vai ser y é igual a menos 1,0. Eu posso arredondar para 0,3 x mais 148,20. Pronto. Tá aqui. Deixa eu espaçar um pouco. Então, essa é a equação que a gente está interessado. Aqui botar de vermelho para destacar. Não, vermelho incomoda, né? Então, um amarelo. Pronto. Então, a gente conseguiu encontrar equações. Se você observar, é a mesma equação daqui, né? A diferença é que a gente arredondou, mas deu exatamente os mesmos valores. Qual é o significado dela? Vamos fazer um teste aqui. Imagine se eu coloco o ponto... Se eu coloco x igual a... Porque a gente, com essa reta a gente pode visualizar a tendência da curva, né? A gente tem dados... Vou pegar um dado de 50, né? Se o x fosse 50. Então, se x fosse 50, a gente teria o A vezes o x, AX. Eu estou usando esse dado que é mais arredondado, né? Mais o valor de B. Pronto. E a gente teria um valor de 96,86. Vamos ver aqui no gráfico, olha. Se eu usasse 50, pronto. Ele foi 90, tá vendo aí? 90 alguma coisa. Você tá vendo que essa curva, ela modela muito bem os valores, né? E só para finalizar, eu sei que está um pouco extensa, mas para a gente ter o trabalho completo e finalizar nosso ciclo de aulas. No trabalho que o professor passou, ele solicitava também desvio padrão, a média, né? Esses dados importantes. Só que a média a gente já tem, mas o desvio padrão, não sei se vocês lembram, a gente fazia igual, desvio padrão amostral, porque a gente tem uma amostra, não é isso? A gente tem só uma quantidade de pessoas aí. Selecionava todos os dados, fechava, enter, pronto. Eu tenho aqui o desvio padrão, se eu puxar para o lado eu encontro o desvio padrão desse outro. Qual é o outro dado que está pedindo também? O coeficiente
eu ver, vamos lá. Enfim, eu sei que no exercício pede outros dados importantes e a gente já trabalhou ele em aulas anteriores, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode ver os vídeos anteriores que vão estar todos os dados, né? Eu espero que eu tenha ajudado, foi um prazer estar com vocês e qualquer dúvida podem me procurar. Um abraço.